Salve galera, tamo aí começando mais um vídeo no canal e hoje temos a felicidade de apresentar para você a segunda parte da aula de Grécia, porque nós vamos falar no vídeo de hoje sobre o período arcaico grego, né? Período arcaico no ar para você. O período arcaico grego, ó, lembra? Pré-homérico, 20 a.C. a 12. Aí vem o homérico, que é período do 12 ao 8 a.C. Tá? Hoje é o arcaico no vídeo daqui que nós vamos comentar. E aí vai do século oitavo ao século sexto. E eu tinha dito, né, no vídeo anterior, que o período arcaico é marcado pela polis, ou as poleis. Formou a polis. Gente, características fundamentais da polis para você agora. A cidade-estado grega. Primeira coisa, autonomia. Autonomia política, econômica e militar. Cada cidade era independente, mano, uma da outra. Aí você me pergunta, professor, não tem imperador da Grécia? Não tem. Então, o que os une? O que os faz se enxergarem como gregos? Sem dúvida nenhuma, a cultura. É a língua em comum, é a mitologia, são os Jogos Olímpicos, né, as competições esportivas, é a arte, a filosofia. Então, isto faz os gregos se enxergarem como gregos, embora cada polis fosse independente uma da outra, pelo menos até a chegada do Alexandre no século IV a.C., mas isso é mais para frente. Mais características da polis, gente, mais características da polis. Ó, questões arquitetônicas. Tem que ter a cidade alta. Na polis tem a cidade alta. A cidade alta é chamada de acrópole. Na acrópole, normalmente, tem o templo ao deus ou deuses da cidade. Lembra Atenas, né? Atenas tem a acrópole e o templo está até hoje lá, pedaços como símbolo de Atenas moderna. Então a Atenas antiga é símbolo, um pedaço da Atenas antiga é símbolo da Atenas contemporânea. É o Partenon, né? Que está lá na Acrópole de Atenas até hoje. Cidade alta. Tem também a cidade baixa, não é? A cidade baixa é a haste da cidade, né? O espaço geográfico onde está a cidade baixa. No meio da haste sempre aparece uma praça central, onde há um mercado também, onde você tem a ágora. E na ágora tem as assembleias políticas. Ó, política, polis, cidade, cidadania. Veja, essa aula é de antiguidade clássica, são assuntos clássicos. Então tem a ágora. Tem também, afora a haste, você tem o condado, a chora, o chora, e que está além da haste. Então essas coisas como então cidade alta, né, acrópole, a haste, a ágora, chora, são coisas que marcam as características fundamentais da polis. Entendido isso, você precisa agora estudar sobre duas polis. Duas polis são as que realmente caem no vestibular ou na sua prova. Primeiro, Esparta, depois Atenas. Vamos começar por Esparta. Esparta, fundada aproximadamente no século IX a.C., pelos povos violentos, lembra deles? Os dórios. Então, a cidade de Esparta tem uma divisão social que era caracterizada pelos espartanos, descendentes dos dórios. Né? Esses caras, eles comandam a cidade e eles estão praticamente, todo mundo está no exército, no serviço militar ali desde o começo da vida, esses caras estão no exército ou em algum cargo administrando a cidade, são os espartanos. Então, havia na formação de Esparta ainda, que era perto de Micenas, das ruínas de Micenas. Então, quando os dórios entraram, eles se confrontaram com os aqueus, né? Lembra? Os creto-micênicos. Então, sobraram alguns aqueus que ficaram na periferia da cidade. Esses caras são chamados de periecos. Eram homens livres e que praticavam comércio, não é? E o artesanato. Com o tempo, olha só,
Esparta ficava numa região da Grécia que a gente chama de Peloponeso. E a Esparta quis dominar com seu exército todo o Peloponeso. E aí havia alguns povos como os lacônicos e os messênicos. E aí então eles dominam a Lacônia e a Messênia. Ao dominar essas regiões, esses povos que viviam nessas regiões, eles tornaram essas pessoas servas do Estado. Portanto, os agricultores para o Estado espartano. Enquanto os espartanos em si estão no exército, alguém tem que ser o cara da agricultura. Então você vai pegar esses caras da Lacônia e da Messênia para serem os servos do Estado. Eram chamados genericamente de os ilotas. Portanto, essa é a divisão social em Esparta. A administração de Esparta, gente, aí nós estamos caindo numa coisa que é bem complicada. Nós temos que trazer um organograma de como era administrada a cidade. Dizia-se na lenda de que a grande Retra, o grande pronunciamento com as leis de Esparta, tinha sido escrita por um homem mítico chamado Licurgo. Então tudo foi escrito por Licurgo. Em Esparta, para você participar lá na Ágora da Assembleia dos Cidadãos, você precisava ser do sexo masculino e ter mais de 30 anos de idade. A Assembleia chamava-se Ápela. E esta pessoa com mais de 30 anos de idade, até 60, só podia dizer duas palavras nessa Assembleia: sim ou não. Então o espartano fala pouco. Ele diz sim ou não. Quem faz o debate são os anciãos, os homens de mais de 60 anos. Há 28 deles eleitos pela Ápela e que depois tem um cargo vitalício até a morte, daí tem a eleição quando vaga um cargo, né? Esses 28 anciãos com mais de 60 anos, eles formavam a Gerúsia. É tipo o Senado de Esparta. E ali sim havia o debate. E aí as pessoas escutavam o debate dos velhos, e aí formavam sua opinião e depois dizia sim ou não na Assembleia de todos os cidadãos. Essa Assembleia Gerúsia tinha os 28 anciãos com mais de 60 anos e, atenção, 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 os dois reis. Então Esparta era uma diarquia, havia dois reis. É que no começo da história de Esparta havia duas famílias que brigavam entre si, né? A família Ágida e a Euripôntida. E aí criou-se os dois reis, um para cada família, para parar a briga. Então é uma diarquia, dois reis. Esses dois reis, eles não são o Luís XIV, o Estado sou eu, ou uma teocracia, que nem o faraó do Egito, nada disso. Eles são meramente os chefes do exército, os generais do exército espartano, e assim, presidiam algumas assembleias religiosas, é isso que eles faziam. E aí eles dois, os dois reis, mais os 28 anciãos, na Gerúsia, faziam os debates. E a partir dos debates, se votava na Ápila o sim ou o não, certo? Lembrando que quando a Gerúsia tinha o direito de vetar as leis aprovadas pela Ápila. E é por isso que a gente chama o governo de Esparta de gerontocracia. Gerontocracia. É o governo das pessoas velhas. Porque no final de contas, os anciãos de mais de 60 anos, eles tinham praticamente a última palavra em tudo que acontecia por lá. Beleza? Ó, a Ápila também elegia uma vez por ano 5 éforos. 5 éforos eram os caras que tinham mais de 60 anos, eram anciãos também, e aí efetivamente eles governavam. Então, em Esparta, quem governava mesmo eram os éforos. Ó, reforçando a ideia da gerontocracia. Agora eu vou passar para vocês alguns costumes dos espartanos muito importantes que eu já vi cair em questão do vestibular. Primeira coisa, os caras tinham a xenofobia. Xenofobia é a ideia de que a cultura espartana é o centro de tudo. Cara, eles têm aversão a qualquer coisa que não seja espartano, mesmo sendo grego, certo? Veja as guerras médicas, vou falar em vídeo posterior,
como Esparta teve problemas em se inserir num exército grego realmente. Beleza? Segunda coisa, laconismo. O laconismo evolui essa palavra de uma região, né, para a ideia de que falam pouco. E falam mesmo, né, gente? A partir dos 30 anos você pode falar sim ou não. E depois dos 60 só que se você chegar lá, você faz debates. Aqui é bem interessante a gente comparar, e já vi questão de vestibular assim, de prova, né? O método educacional espartano e o método educacional ateniense. Pensa um espartano silencioso, voltado para o treinamento militar. E pensa um ateniense ligado à democracia, à ideia da retórica e do debate. Pensa as artes, o teatro em Atenas, para as pessoas refletirem sobre temas morais. É uma outra sociedade e um outro método educacional. Então você tem também, além da xenofobia, do laconismo, a ideia da eugenia. Eugenia seria a ideia de que nasce a criança, os pais levam até os éforos, e os éforos, eles investigam o físico da criança, e se não tiver dentro de um certo físico, essa criança é abandonada. Então, os caras vão escolhendo a genética que para eles é a melhor, a mais adequada para Esparta. Eugenia. Finalmente, o jovem espartano vai a partir dos 7 anos de idade ao serviço militar, que lá é chamado de agogê. Dos 7 aos 18 é o treinamento militar, se torna lá um soldado a partir dos 18 e só a partir dos 30 ele realmente, efetivamente, pode dar alguma opinião sobre a sociedade espartana. Então é o agogê. Agogê é o método do treinamento militar em Esparta. A mulher, isto é o último ponto que eu vou falar do Esparta, tem um papel central e fundamental, porque o próximo soldado será gerado pela mulher. Então a mulher tem um papel central em se preparar física e intelectualmente para ser a geradora do próximo soldado espartano. Nesse sentido, ela tem que participar do treinamento militar também. Durante o dia, ela luta lá junto com os meninos. Ela está bem fisicamente. E à noite ela volta para casa para ficar com a mãe e a mãe vai ensinar para ela o que é ser uma mulher espartana. E parte do pressuposto que ser uma mulher espartana também é gerar filhos saudáveis para a cidade. Ok? Falamos então rapidamente de Esparta e agora nesse vídeo ainda vamos falar um pouquinho também sobre Atenas. Olha, Atenas foi fundada mais ou menos no século VIII a.C. pelos povos jônios. Lembra disso? Os jônios. E aí, a localização de Atenas era não no sul, que nem da Península Balcânica, que nem Esparta, era no norte. E aí você tem a região da Ática, né? E aí Atenas é mais ligada à ideia da navegação, você tem o porto de Pireu, Esparta é mais agrícola, mais fechada em si mesma, então Atenas é mais cosmopolita. A ideia, a graça de estudar Atenas é entender como uma oligarquia se transformou numa democracia. Esta é que é a ideia fundamental e central. Oligarquia ateniense era formada pelos eupátridas, os descendentes dos pátrios, né? Aí havia alguns jônios também que gozavam de direitos em Atenas, né? Que não eram parte da oligarquia eupátrida, mas estavam lá como jônios na cidade, eram cidadãos. Os georgóis, que eram pequenos proprietários de terra, e os demiurgos, que eram artesãos e comerciantes. Todos os demais eram estrangeiros, né, chamados genericamente de metecos. Havia também os escravos. No auge da democracia ateniense, o regime era o regime escravista. Bom, como que uma sociedade oligárquica ela se transforma em democrática? Foram aparecendo legisladores. Então você, para o vestibular, tem que saber o nome de alguns desses legisladores. O primeiro código de leis escritas em Atenas foi a Lei de Drácon. Só que a Lei de Drácon era muito severa. Tinha lá a pena de morte para quem não cumprisse o código. Por isso que depois apareceu Solon. Isso já é século VI a.C. E o Solon, ele suavizou as draconianas,
né, retirou a pena de morte, criou uma série de assembleias populares, dividiu a sociedade pelo critério da renda e proibiu a escravização por dívida, que era algo que poderia afetar muitos mais empobrecidos jônicos, como os tetes. E esses caras foram muito beneficiados, né? Porque se ele era jônico, embora pobre, não poderia rebaixar-se a escravo depois das leis de Solon. Dizem que Solon fez estas leis, isto foi a base da democracia, que foi criada posteriormente por um moço no final do século VI, chamado Clístenes. É que entre o Solon e o Clístenes houve o Pisístrato. O Pisístrato concentrou o poder, governou sem consultar ninguém e foi chamado de tirano. E a ideia de tirania é uma ideia fundamental para o mundo greco-romano, certo? A ideia de alguém governar sem consultar ninguém. Foi o Pisístrato que inaugurou isso. Até que aparece então Clístenes, e aí ele cria o sistema democrático a partir das ideias de Solon. A democracia em Atenas é o cidadão, e você tem que ser cidadão, sexo masculino, filho de pai e mãe ateniense. Aí sim, você diretamente vai dizer a sua opinião na assembleia chamada eclésia. Então, diferente de Esparta, em que só você diz sim ou não a partir dos 30 anos, não. Você sendo do sexo masculino, maior de 21 anos de idade, filho de pai e mãe ateniense, você vai lá e fala toda a sua opinião na assembleia chamada eclésia. Mulheres estão excluídas, estrangeiros estão excluídos, escravos estão excluídos. Dizem que no auge Atenas teve 400 mil habitantes e apenas 10%, ou seja, 40 mil, poderiam participar do sistema chamado democrático. Mas é uma democracia direta, não há partidos e o próprio cidadão se representa na Assembleia. É bem diferente do governo representativo que nós temos hoje em dia, também chamado de democrático. Faça essa análise e é possível vestibular cobrar essa análise e essas comparações em relação ao sistema democrático antigo, comparado ao atual. Bom, como é muita gente na Assembleia, havia uma Assembleia anterior, chamada Conselho dos 500, ou Bulé, que esses caras, esses 500, eles faziam uma pauta, ou seja, os assuntos que seriam debatidos exclusivamente por todos na eclésia. E esses 500, inclusive, eram eleitos uma vez por ano no demo, exatamente naquele lugar, o povo, né? Lembra que a gente falou no vídeo anterior sobre a formação da polis, né? Os demos. E aí então você, em cada demos, sorteava, olha, era sorteio, uma pessoa poderia ser sorteada apenas uma vez na vida e poderia exercer o cargo por um ano, depois não poderia mais, só uma segunda vez na vida, né? Então 2 vezes na vida, mas não sequencial, para o Conselho dos 500 ou Bulé. Então a democracia forjava este sistema de debate. E se aparecesse alguém que fosse um perigo para o sistema, fosse muito carismático, ganhasse as votações, era possível então haver o ostracismo. A Eclésia poderia inclusive votar o ostracismo, que era o exílio da cidade por 10 anos. Então mais ou menos funcionava assim a democracia ateniense. No próximo vídeo eu comento com você sobre o período grego chamado clássico e também o helenístico. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto!